Olá, nesta videoaula vamos falar de terminologia de circuitos. Começamos com um diagrama esquemático com uma representação artística que contém vários elementos e conceitos importantes sobre terminologia. Aqui nós vemos, por exemplo, o conceito de nó concentrado. Esse aqui é um nó concentrado e aqui um nó distribuído. Vou representar aqui. Aqui está um nó distribuído. Esse aqui é o nosso nó concentrado. Contém elementos de circuito, como resistor, fonte de corrente, fonte de tensão, uma impedância genérica. Contém também o conceito de ramos de circuitos. Aqui nós temos um ramo de circuito, outro ramo, e assim por diante. Esse circuito, representado desta forma, para quem já está familiarizado com diagramas esquemáticos, tem às vezes dificuldade de reconhecer que esse circuito representa a configuração de um amplificador de pequenos sinais. E aqui entram aspectos importantes. A forma como desenhamos, ela pode estar correta, mas ela não tem um modelo que nos remete à função desempenhada pelo circuito. Então, esse circuito aqui humanoide foi desenhado apenas de uma forma artística para enfatizar o conceito de nó concentrado, nó distribuído, e também chamar a atenção para que existem regras que, se forem bem seguidas na hora de desenhar um circuito, representar um circuito, facilita o seu entendimento da função daquele diagrama ou circuito. Vamos lá, terminologia de circuitos. Condutores e elementos são objetos que a gente chama axiomáticos, eles são definidos. Como assim? Olha, um condutor é uma idealização, é uma definição de um pedaço de fio, geralmente cobre, mas pode ser prata, aliás, prata é o melhor condutor, ouro, etc., por definição com resistência nula. Então, isso é axiomático, se nós colocamos isso. Condutor representa um pedaço de fio que tem resistência nula, e ele é representado por uma linha simples. Elemento de circuito é uma região do espaço onde se identifica duas pontas, em inglês a gente chama de leads, de comprimento finito. Então essas extremidades, as extremidades dessas, aqui são as duas pontas, então ela está adentrando aí essa região, a gente chama de elemento de circuito, e essas pontas, as extremidades dessas pontas, a gente coloca geralmente uma bolinha, pode ser aberta ou fechada, aí tem vários significados, como o circuito está conectado ou está aberto, mas essas pontas a gente chama de terminais, são os terminais dos nossos componentes. E esse elemento de circuito, como ele tem dois terminais, a gente chama de dipolo. Esse dipolo pode representa um elemento genérico, a gente faz uma caixinha, representa um elemento genérico, e isso pode representar um resistor, um capacitor, um indutor, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, ou um componente mais recente que é o memoristor. Então essa é a terminologia para condutor e elemento de circuito. Nós vamos para o terceiro aspecto, que é a definição operacional de tensão, ou voltagem, e corrente elétrica, e tempo. Então, em vez de começarmos definindo carga elétrica, campo magnético, força, nós vamos começar de uma forma bem pragmática, que é a definição operacional. Você parte do princípio que existem três instrumentos. Um que mede tempo, que é o nosso cronômetro, um que mede corrente elétrica, que é o nosso amperímetro. Aqui a gente tem duas representações simbólicas, com uma forma quadrada e com a bolinha, a mais simples, e um voltímetro. E são as representações esquemáticas disso. Então a gente parte da definição desses três elementos, condutor e elemento. Objetos axiomáticos, condutor ideal, resistência nula, elemento, dois terminais, com uma função que aí ela varia de acordo com o componente de circuito. E
e 3 instrumentos, para medir tempo, para medir corrente elétrica e um para medir voltagem, tensão elétrica. Vamos lá agora ver a definição de voltagem ou voltímetro, que é voltagem ou tensão elétrica. Vocês vão ver que eu prefiro o termo voltagem, porque ele nos remete ao conceito da diferença de potencial elétrico. O conceito de tensão ele é muito vago, a palavra tensão tem muitas aplicações, então é de boa prática você se acostumar ao uso do termo voltagem para se referir à tensão elétrica, embora o uso mais consagrado na língua portuguesa seja de tensão elétrica ainda, como no espanhol, no italiano. Na língua inglesa, o termo voltage foi proposto em 1895 e desde então prevalece. E eu recomendo que a gente utilize o termo voltagem em vez de tensão elétrica. Vamos lá então ao voltímetro, que é utilizado para medir diferença de potencial, tensão elétrica ou voltagem. O voltímetro é um instrumento que tem um visor, que está um exemplo, apresentação iconográfica, tem um visor, onde é que você vai apresentar um número, e ele tem 2 cabos, que tem aproximadamente 1 metro, e que são esses cabos na ponta, tem um conector que a gente chama de ponta de prova. Essa definição. Aqui está a representação esquemática do voltímetro, então tem um terminal que é positivo, o outro que é negativo, geralmente a gente coloca na ponta de prova, vou deixar isso bem claro. E então nós temos aqui uma definição operacional de voltagem. Voltagem eu meço entre 2 condutores ou sobre um elemento. Então eu meço a tensão sobre um elemento do circuito. Aqui nós temos o que a gente chama de descrição simbólica. Ninguém fica desenhando um voltímetro quadrado, e mesmo sendo um ícone, representando número, a escolha da tensão, que é uma tensão contínua, se prefere desenhar de uma forma abstrata, simbólica. Então, por aí nós temos 2 nomenclaturas clássicas. A nomenclatura europeia, que ela representa o terminal positivo, representa o voltímetro por uma seta, em que a ponta da seta representa o terminal positivo. E a fundo da seta, o terminal, mais aqui menos. Na representação simbólica americana, não se utiliza a seta, se utiliza apenas a indicação de mais e menos, referindo-se às polaridades das pontas de provas do voltímetro. Eu, em particular, prefiro a notação europeia e vou utilizá-la extensamente em várias videoaulas aqui. E as razões em cada videoaula, vocês vão ver por que a representação europeia com a seta curva sobre o elemento, sobre os 2 terminais de circuitos, como nesse caso aqui, é uma representação mais clara, mais didática do uso. Quando você usa só a polaridade, muitas vezes você tem a polaridade do instrumento e a polaridade que é atual no circuito. Então isso às vezes pode confundir. Então eu prefiro dizer o seguinte: vamos utilizar um voltímetro representado por uma seta. Pois bem, a ponta de prova, nós já falamos, ela pode ser positiva ou negativa. Aqui tem a representação, essa representação aqui colocada, é a representação presente utilizada pelo multisim, onde você tem aqui o desenho esquemático simbólico na ponta de prova positivo. Então a letra A, esse aqui é o potencial VA e aqui B é o potencial negativo. Então a ponta de prova positiva normalmente é de cor vermelha e a negativa de cor preta. Aqui eu desenhei a cor vermelha um pouco mais amarronzada, porque 10% dos homens são daltônicos estatisticamente, e então eles podem ver a cor vermelho e verde, você pode ter uma confusão entre vermelho e verde em geral, fica um tom mais amarronzado, mas difere do preto. Então é importante você saber que as convenções de cores, se respeitadas, já simplificam a identificação. A voltagem é sempre medida entre 2 condutores. Aqui eu tenho um condutor A e um condutor B, então eu estou medindo a tensão sobre esses condutores, ou sobre um elemento de circuito. Okay? Aí, sobre o elemento de circuito.
O resultado da voltagem ele pode ser positivo ou negativo. E você pode simplesmente inverter isso. Se eu troco a ponta de prova do A para o B, eu troco o sinal que vai ser indicado pelo voltímetro. Então, agora outra coisa importante é que medição de voltagem ou de tensão elétrica tem que ser interpretada no contexto. Aliás, toda medição tem que ser interpretada no contexto. Mas aqui eu chamo a atenção que a convenção do voltímetro é uma convenção que mede diferença de potencial representado como queda de voltagem. Ou seja, quando você escreve, coloca a ponta de prova positiva no ponto A e no ponto B, o que nós estamos medindo é VA menos VB. Por isso que aqui no multisim foi colocado um mais perto do A e o menos do B, para ressaltar que quando você está medindo o terminal positivo no A e negativo no B, é VA menos VB. Isso é queda de tensão. O dual da queda de tensão, ou seja, o inverso é a elevação de tensão. Então, uma queda de tensão negativa é uma elevação de tensão positiva. A gente tem que tomar cuidado porque ambas as convenções, na hora que você faz uma análise teórica, são possíveis. Porém, o voltímetro, que é o instrumento que nós escolhemos para fazer uma definição operacional de voltagem ou tensão elétrica, ele tem uma convenção de queda de tensão. Então, às vezes tem que tomar cuidado que algumas aplicações ou alguns cientistas teóricos costumam utilizar o conceito de elevação de tensão e aí os sinais das equações vão ser todos trocados. Isso é feito porque é correto, mas requer você um cuidado danado para poder interpretar junto com as medidas. Então aqui nós tomamos o cuidado de voltagem ou tensão elétrica definido a partir do instrumento de medida, voltímetro. O voltímetro pode medir entre sobre 2 pontos, a diferença de potencial, e ela pode ser positiva ou negativa, depende. Simplesmente trocando, invertendo as pontas de prova, você muda este sinal. Tem a representação, a definição operacional, então, e tem a descrição simbólica. Simbólica, em vez de eu desenhar a caixinha, eu uso uma seta para representar o voltímetro. A seta, se for um modelo europeu, e o sinal mais e menos, colocando o mais sobre os pontos onde estão sendo medidos. E no caso é o nó A e o nó B. Nós vamos falar disso mais à frente também, só sobre o que é nó. Corrente elétrica e o amperímetro. Então, corrente elétrica para nós é definida como sendo algo medido por um amperímetro. Corrente elétrica é medida através de um componente ou de um elemento de circuito. Ou seja, a tensão é medida sobre e a corrente é medida através, que atravessa. O amperímetro, assim como o voltímetro, é um instrumento que tem um display que vai indicar o número, e tem as pontas de prova, tem as pontas de prova positiva e negativa. Aqui nós temos a representação fonográfica, e aqui uma simbólica, mostrando que o amperímetro tem que ser ligado em série, então você abre o circuito para fazer essa conexão. E o amperímetro ele tem uma convenção de seta, ou seja, como é que você representa esse amperímetro? Você utiliza uma seta que vai do mais para o menos dentro do dispositivo. E essa é a convenção que foi adotada. A ponta de prova positiva vem na cor vermelha, negativa na cor preta. Notem o seguinte, no voltímetro, a ponta de prova positiva é representada normalmente aqui à direita, o voltímetro, o amperímetro. Por quê? Porque internamente um circuito está com alta impedância entre esses dois terminais, no caso do voltímetro, e a impedância entre esses dois terminais é nula. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui na representação iconográfica, tomou-se o cuidado de representar a entrada positiva, como é na maioria dos instrumentos, dos multímetros, amperímetros, temos aí no mercado. A queda de voltagem sobre um amperímetro é 0 volts, ou seja, não idealmente é 0 volts a queda de tensão sobre um amperímetro. A gente tem que saber isso, então, que idealmente o amperímetro não representa uma resistência para o circuito que ele é colocado em série, idealmente. O resultado da medida de um amperímetro pode ser negativo ou positivo. Depende da polaridade, de como você vai conectar. Se você trocar as polaridades, troca-se o sinal do que está sendo indicado pelo amperímetro.
Mas uma coisa muito importante aqui, que às vezes é motivo de confusão, é que o elétron, que é uma das cargas elétricas fundamentais, foi definido como tendo carga elétrica negativa, por definição. E foi observado que os elétrons são os elementos, são as cargas que circulam, principalmente nos metais sólidos, metais sólidos. Se for mercúrio, por exemplo, você pode ter deslocamento tanto de cargas positivas quanto negativas. Então, os amperímetros, como eles indicam por convenção o sentido de circulação de cargas elétricas através do terminal positivo para o negativo, ou seja, você tem uma carga elétrica que vai seguir esse caminho aqui. Vai seguir nesse caminho aqui. Então, quando uma carga positiva, um Q positivo, seguir esse caminho, a leitura aqui vai ser positiva. E se for um elétron que estiver fazendo esse caminho, ou seja, se for um elétron que estiver andando aqui nesse sentido, como o elétron tem carga elétrica negativa, a leitura vai ser negativa. Então, observe que, ao definirmos corrente elétrica como sendo algo medido por um amperímetro, nós estamos estabelecendo uma convenção baseada no que o instrumento foi construído para medir. Então, você pode pensar no amperímetro como tendo uma seta interna que vai do mais para o menos, terminal positivo e negativo internamente, e isso, se a leitura aqui for positiva, significa que tem cargas positivas nesse sentido. Se a leitura for negativa, significa que são elétrons que estão circulando nesse sentido. Então, os elétrons circulando através do terminal positivo para o negativo resulta numa indicação de corrente elétrica negativa, que é coerente. Então, o amperímetro ele impõe o sentido, e se naquele sentido estiverem circulando os elétrons, a leitura é negativa. Se aquele sentido for, se a indicação for positiva, aquele seria o sentido, ou seja, o sentido do amperímetro é o sentido que circulariam cargas positivas, se essas circulassem. Nos metais, quem circula são cargas, metais sólidos, quem circula são elétrons. Aqui uma outra coisa, assim como a gente fez para o voltímetro, tem a representação iconográfica, uma simbólica, e aqui a representação simbólica esquemática. O amperímetro é representado por uma seta em paralelo com o condutor. Então, observe que o terminal 1 e 2, que aqui foram abertos, ou seja, idealmente a queda de tensão sobre o amperímetro é zero, então imagine ele como sendo um ponto. Okay? Então, aqui é representado assim, bem claro de como que você conecta um amperímetro no circuito. Você tem que abrir o circuito. Nós vamos ver isso mais à frente também. Mas o mais importante lembrar é, amperímetro te indica o sinal da carga elétrica de acordo com o sentido convencionado do instrumento. E isso aqui é importante. Então, você não precisa de ter essa coisa de corrente convencional, corrente... Só existe a corrente que o amperímetro mede. E o amperímetro tem um sentido que ele impõe no circuito. Se nesse sentido circularem elétrons, a indicação vai ser negativa. Que é te falando que esse é o sentido dos elétrons. Ok? Agora vamos para a lei de Ohm. Nós temos então o instrumento voltímetro, temos o instrumento amperímetro que mede voltagem e corrente elétrica. Bem, então nós temos aqui a definição operacional de voltagem entre dois pontos ou sobre um elemento, e a definição de corrente elétrica como sendo a corrente que atravessa o dispositivo. Okay? Bem, então podemos ir agora para a definição da lei operacional da lei de Ohm. Se eu conecto um voltímetro do terminal A para o terminal B, eu estou lendo a tensão VAB, que é a queda de tensão. E se eu abro esse ramo de circuito aqui numa das pontas, num dos terminais, e conecto o amperímetro em série com esse sentido, então eu posso representar esquematicamente usando a nomenclatura europeia, onde nós temos a representação da tensão como sendo uma seta curva, a ponta da seta representa o terminal positivo do voltímetro. E o amperímetro ligado em série, indo do mais para o menos, eu represento ele como uma seta, pode ser desenhada sobre o circuito, ou pode ser desenhada em paralelo com o ramo de circuito. Aí depende do gosto do freguês. Aqui nós temos a representação americana, onde o voltímetro é representado pelo terminal positivo e negativo associado com os nós dos circuitos A e B. E aqui nós temos uma impedância Z. Bem, se nós utilizarmos um circuito externo para poder variar, ou seja, se eu pego esses dois pontos aqui sobre Z
e aqui eu coloco uma fonte de tensão, vou colocar aqui uma bateria, e eu vario essa tensão, nós vamos obter uma relação entre tensão e corrente sobre essa impedância, que é representado graficamente, mantida essa convenção de polaridade para os instrumentos voltímetro e amperímetro, ou seja, note que quando as duas pontas das setas estão se encontrando dessa forma, nós temos no caso aqui de uma resistência, o resultado experimental para cada valor de tensão, nós vamos obter uma corrente que é proporcional. Essa proporcionalidade é dada de acordo com a lei de Ohm, onde a corrente é a tensão dividida pelo valor da nossa impedância, aí, no caso com o resistor, simplesmente a resistência elétrica. Se nós invertermos, aqui é importante, ó, comparando aqui, nesse ponto aqui, ó, se nós invertermos a polaridade do amperímetro, observem que o amperímetro aqui ele foi medindo a corrente. Aqui nós estamos medindo a corrente entrando e aqui a corrente está saindo. Então, se a gente inverter simplesmente o amperímetro, nós temos que ver que a polaridade, ou seja, a corrente que é positiva aqui, vai estar aqui, e a negativa aqui vai estar positiva. Então, essa inclinação fica negativa, como está aqui representado pelo sinal menos. Então, se nós seguirmos a convenção dos instrumentos voltímetro e amperímetro, conectados dessa forma, nós vamos obter uma resistência, no caso aqui de um sistema linear, que é representado pela lei de Ohm, como sendo uma resistência positiva. Se inverter o amperímetro ou o voltímetro, se inverter ambos não faz diferença. Okay? Nós vamos ver isso mais à frente aqui, com as várias combinações possíveis. Antes é importante aqui lembrar que, como a tensão elétrica é medida sobre dois condutores ou sobre um elemento de circuito, nós chamamos essa variável tensão elétrica de variável sobre. E como a corrente atravessa, ela permeia, ela atravessa um componente, nós chamamos a corrente elétrica de variável atravessa. Isso é importante para a gente generalizar isso para a instrumentação. Nós sempre vamos encontrar variáveis, duas variáveis como tensão e corrente, cujo produto dá potência, e nós sempre vamos ser capazes de encontrar uma variável sobre e uma variável atravessa. Isso é importante saber esses dois nomes. A outra coisa é lembrar que corrente atravessa. Só para reforçar esse conceito aí. Então, lei de Ohm é uma relação linear entre voltagem e corrente elétrica. Aqui a definição operacional. A única diferença desse circuito aqui para esse é a polaridade. Aqui o amperímetro foi colocado com mais ali, aqui o amperímetro com mais aqui. O voltímetro também nós trocamos. Então, se você troca ambos os instrumentos, o resultado gráfico não vai sofrer diferença. Aqui a representação simbólica dessas conexões de instrumentos. É muito importante porque nós raramente ficamos desenhando isso aqui. Isso é muito trabalhoso de ficar desenhando. Então, quando você olhar para uma seta dessa forma, você tem que lembrar que o seu instrumento voltímetro está sendo conectado desta forma aqui. E se você ver uma seta indo de V para A, nós chamamos esse voltímetro de VBA. Isso representa VBA é igual a VB menos VA. E VAB é igual a VA menos VB, queda de tensão. Então é importante ter isso aí em mente. Se nós invertermos tanto o voltímetro quanto o amperímetro, vamos encontrar a mesma relação. Vamos ver aqui. Fiz aqui um desenho, onde eu coloco todas as várias possibilidades de combinação. Aqui o VAB dividido por I1 me dá a impedância Z. Eu posso desenhar a corrente tanto no terminal A, quanto entrando no terminal A, como saindo do terminal B. Tá vendo que essa corrente aqui é a mesma, que ela está seguindo o mesmo sentido. Só uma questão de como representa. Aqui, nós vamos inverter a corrente
Vamos medir a corrente I2, tá vendo? Quando você faz o amperímetro ligado dessa forma, a gente vai representá-lo no circuito dessa forma. Eu posso colocar a corrente I2 saindo no terminal A ou entrando no terminal B. Nesse caso, nós temos que lembrar que Z é igual a VAB menos I2. Porque só quando você coloca os amperímetros dessa forma, o amperímetro e voltímetro conectados dessa forma, é que a relação é VAB, Z igual a VAB sobre I1. Então aqui é menos I2. A gente sabe que I2 é igual a menos I1. Mas é para olhar a representação gráfica. Aqui é de ver que se eu tiver agora eu mantive aqui em relação à primeira linha o amperímetro conectado da mesma forma e inverti só o voltímetro. Então troquei VAB por VBA. E aí o que, que nós temos? Temos que Z igual a menos VBA sobre 1. E aqui nós temos VBA sobre 2 e VBA sobre 2. Agora, tanto a corrente entrando no A, saindo do A quanto entrando no B, a relação das leituras Z é a mesma. Então, esses dois aqui são equivalentes, porque nós invertemos os dois instrumentos. E aqui no meio, você tem apenas um dos instrumentos invertidos, tem que lembrar de colocar o sinal. É importante fazer essa referência com o sinal, porque sinal representa fase, e fase é algo que as pessoas geralmente não entendem muito bem. Então, olhem para esse slide, façam esses desenhos, entendam bem qual é a convenção, como que foi definida a polaridade de cada instrumento, e pelo amor de Deus, não use negócio de corrente eletrônica não, ninguém merece isso. Corrente é a medida por um amperímetro, ponto. Se ela for negativa, o sentido que o amperímetro indica é de elétrons.